Sejam bem-vindos. Eu sou André Sobreiro e esse, como vocês vão ver agora no banner, é o 15º encontro para estudo da obra O Céu e o Inferno, de autoria de Allan Kardec, como nós sabemos, obra fundamental da doutrina espírita. Como de costume, vamos à nossa prece inicial. Vamos buscar nesse momento a interiorização, respirar profundamente, diminuir um pouquinho da nossa percepção do mundo exterior, sentir o envolvimento da paz. E caso alguém sinta alguma forma de desconforto, controle-se, controle o seu pensamento, esteja focado no estudo. Lembrando que esse desconforto pode sim advir do plano espiritual, de algum irmão necessitado. Mas mesmo assim, controle o seu pensamento. Mantenha o foco no estudo, no aprendizado e na transformação que o conhecimento vai tentar provocar em nós. A transformação moral e também a possível alteração da nossa prática espírita. E vamos agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Deus, para mais um encontro, para mais um estudo, para mais aprendizado. Que seja para todos nós, Senhor, uma bênção infinita, esse conhecimento que proporciona a transformação, que norteia, Senhor, os novos rumos. Nós te agradecemos por todas as bênçãos, Senhor, principalmente por aquelas que nós não enxergamos ainda, porque numa análise superficial e bastante egoísta, elas contrariam o nosso interesse. Obrigado, Senhor, pela tua paciência, pela tua bondade, pela tua sublimidade. E é nesse clima de gratidão que nós rogamos permissão para iniciar o encontro de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos retornando então ao estudo da obra O Céu e o Inferno, obra fundamental da doutrina espírita. Gostaríamos de iniciar agradecendo a oportunidade que nos é dada por Deus de comentarmos e aprendermos com essa obra extraordinária, que é uma das obras fundamentais da doutrina espírita, como nós sabemos. Então, que o nosso esforço, juntos, o coordenador ou facilitador, aqueles que acompanham o estudo, os encarnados, os desencarnados, os coordenadores verdadeiros desse estudo, aqueles que buscam o aprendizado conosco, que todos nós saiamos desse encontro fortalecidos na fé e preparados, ou pelo menos um pouquinho mais preparados para a nossa caminhada evolutiva. Que seja um encontro prazeroso, agradável, mas que seja também proveitoso, produtivo. Se você puder, se inscreve aí no canal, ajuda a gente a divulgar as ideias, né, de Allan Kardec, o Espiritismo do jeito que Allan Kardec nos deixou. Curte o vídeo aí, dá o seu joinha, compartilha, enfim. Não se preocupa com o expositor não, que eu sou a menor das preocupações aqui. Eu gostaria muito e ficaria muito feliz se as ideias de Allan Kardec fossem divulgadas, né? Se o espiritismo verdadeiro, raiz, fosse divulgado e todos nós aprendêssemos com Allan Kardec o que é o espiritismo, e com esse aprendizado do pensamento de Kardec que a gente aprenda, que a gente consiga fazer uma filtragem um pouco melhor com relação ao conteúdo que se diz espírita e tem sido veiculado em livros, em palestras. Enfim, que esse estudo estimule o bom senso, o raciocínio e reflexões
que nos levem ao aprendizado. Deus permita que a gente possa ser útil. Eu vou dividir tela então, para a gente, como de costume, estudar o último slide da semana anterior, para a gente ir relembrando conceitos e nos conectando pelo pensamento com o texto em estudo. Há uma semana Allan Kardec nos dizia assim: se a lógica nos conduz à individualidade da alma, ou seja, se a lógica explicada por Allan Kardec desmentindo a perda da individualidade, a não conservação da individualidade da alma, que, como nós vamos nos lembrar agora, vem do materialismo, do niilismo e do panteísmo, tá? Ela nos leva também a essa outra consequência, que o destino de cada alma, ou seja, dessas individualidades que foram conservadas depois da morte, deve depender de suas qualidades pessoais. Aqui Kardec começa a juntar fatores. Ele vai juntar a imortalidade, que já nos dá a entender a conservação da individualidade, ao princípio de causalidade, que é aquilo que o movimento espírita costuma chamar de lei de causa e efeito. Pois seria irracional, seria ilógico, admitir que a alma atrasada do selvagem e a do homem perverso estejam no mesmo nível que a do erudito ou a do homem de bem. Então veja que o selvagem, aquele ser que ainda não sabe nem viver em sociedade, esse é o conceito da doutrina espírita, atentem para isso. E o homem perverso, eles não podem, para Deus, estar no mesmo nível evolutivo que aquele que Kardec vai chamar de erudito, ou seja, o culto, o sábio, e do homem de bem. O esforço leva o erudito e o homem de bem a estarem na frente na escala evolutiva. Vamos entender bem isso. E para que a gente possa ter mais profundidade nesse conhecimento, a gente inicia o trecho de hoje do nosso estudo com Allan Kardec nos dizendo assim: segundo a justiça, cada um deve ter a responsabilidade de seus atos, a cada um segundo as suas obras, nos diz Jesus no chamado Novo Testamento. Mas, para que sejam responsáveis, é preciso que sejam livres para escolher entre o bem e o mal. Olha só. É preciso que o livre-arbítrio nos seja dado por Deus para que a gente possa escolher entre o bom e o mau caminho. E escolhendo entre o bom e o mau caminho, nós sejamos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos. Sem livre-arbítrio, há fatalidade. Com a fatalidade, não pode haver responsabilidade. Então entenda esse raciocínio. Se nós fôssemos levados fatalmente, ou seja, inevitavelmente, fatal é inevitável, tá? Se nós fôssemos levados inevitavelmente para um caminho ou para outro, significa que nós não teríamos livre-arbítrio, e não tendo livre-arbítrio, eu não tenho responsabilidade sobre as minhas escolhas. Se o destino ou a vida me levou em alguma direção, como é que eu posso ter responsabilidade por essa direção se não fui eu que escolhi? Então é um conceito que às vezes a gente não entende profundamente no nosso movimento por não estudarmos a lei de liberdade na obra de Kardec. E o codificador prossegue. Vamos iniciar então o item 11 do nosso estudo com Kardec nos dizendo assim: todas as religiões admitiram igualmente o princípio do destino feliz ou infeliz das almas após a morte. Ok. Dito de outro modo, das penas e gozos futuros, porque não pode haver penas e gozos, ou seja, punição nem consequências boas para o passado, é sempre para frente. Eu planto hoje para colher no futuro, eu não posso colher para o passado. Isso precisa ficar claro também. Que se resumem na doutrina do céu e do inferno, que se encontra em toda a parte. Só que o que Kardec está dizendo aqui? Nós acreditamos sim na felicidade ou infelicidade futura, mas as religiões sempre pregaram a felicidade eterna para o bom que ia para o céu e a infelicidade eterna para aquele que não era bom e que iria para o inferno. Kardec vai chamar esses princípios no Evangelho segundo o Espiritismo de fixação do destino, ou seja, você vai para um lugar e não sai de lá. Vai para o céu, não sai de lá. Vai para o inferno, não sai de lá. Fixação do destino, ou seja, um destino fixo durante toda a eternidade, de acordo com aquilo que você faz, segundo essas doutrinas, em uma única encarnação. Lembre-se, eles não são reencarnacionistas.
E Kardec prossegue. Mas, no que elas diferem essencialmente é sobre a natureza dessas penas e desses gozos, e sobretudo sobre as condições que podem merecer uns e outros. Então, a natureza dessa felicidade eterna e a natureza desse sofrimento eterno vai variar de uma doutrina para outra. E Kardec vai nos dar mais detalhes agora. Donde pontos de fé contraditórios que deram origem aos diferentes cultos e os deveres particulares impostos por cada um deles para venerar Deus e por esse meio ganhar o céu e evitar o inferno. Então veja que se há discordância na natureza das penas futuras e dos gozos futuros, naturalmente vai haver o quê? Vamos ler de novo. Pontos contraditórios de fé que deram origem aos diferentes cultos. Então se há diferença na natureza das penas e dos gozos, vai haver diferença na maneira de cultuar ou venerar Deus para ganhar o céu e evitar o inferno. Então cada pensamento religioso ao longo dos tempos tentou fazer essa diferenciação de acordo com a crença na natureza das penas eternas e dos gozos eternos, segundo a linguagem de Kardec. Então, de acordo com a natureza das penas e dos gozos, adequava-se a maneira de venerar Deus para você poder ganhar os gozos e evitar os sofrimentos eternos. Ok? Vamos em frente. Item 12. Todas as religiões precisaram, na sua origem, estar em relação com o grau de avanço moral e intelectual dos homens. Olha lá. Porque religião é uma forma de conhecimento. Kardec vai dizer que há duas formas de conhecimento no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 1, não vim destruir a lei, que são a ciência buscando as leis da matéria e a religião buscando as leis do espírito. Mas o problema é a fonte de onde se buscou o conhecimento religioso ao longo dos tempos. E aí nós precisamos entender e começar a diferenciar, na verdade muitos já sabem fazer isso, diferenciar religião de movimento religioso. Todas as religiões são boas. As falhas, elas advêm dos movimentos religiosos porque são seres humanos. São seres falhos, são seres ainda apegados a paixões da matéria e muitas vezes adequam o conhecimento religioso aos interesses daqueles que dominam. Então, muitas vezes foi adequado ao gosto de reis, e havia então associação das autoridades religiosas com as autoridades políticas, e era tudo adequado aos interesses dessas autoridades. Então, veja que o problema não era a religião em si, e sim o chamado movimento religioso, principalmente a cúpula sacerdotal dessas religiões. Veja que o erro era humano, né? Mas vamos prosseguindo aqui com Kardec. Todas as religiões ao longo dos tempos, quando nasceram, ou seja, na sua origem, na origem daquele pensamento religioso, sempre precisaram estar em relação com o grau de avanço moral e intelectual dos homens, né? Que Kardec evidentemente usa a palavra homem no sentido humano, não no sentido masculino, portanto, adequado ao grau de moralidade e o grau de intelectualidade dos povos onde a religião surgia. Há religiões extremamente materiais no começo e as religiões mais espirituais teriam que surgir com um pouquinho de avanço moral. Por isso que Jesus vai adequar o seu ensino há 2000 anos atrás aos costumes da sociedade em que ele nasceu, que você sabe, eu também. Ele reencarna entre os judeus. Desculpa, ele encarna entre os judeus. Senão eu ia cair em erro de linguagem, no erro doutrinário. Ele encarna entre os judeus. E Kardec prossegue. Estes ainda demasiado materiais para compreender o mérito das coisas puramente espirituais, acabamos de falar, fizeram consistir a maioria dos deveres religiosos no cumprimento de fórmulas exteriores. Ou seja, fórmulas muito mais de aparência, onde a gente era obrigado ou convidado a fazer uma coisa para as pessoas verem que estavam sendo feitas,
mas que pouco alteravam na nossa conduta interna. Um grande exemplo disso, queridos, é a prece que nós passávamos pelos lábios, muitas vezes repetida dezenas de vezes, sem que tocasse o nosso pensamento. Aí a doutrina espírita nos ensina que a prece parte do pensamento. Mas hoje a gente consegue fazer uma colocação a mais. Além de partir do pensamento, ela tem que acalmar o coração. Porque se você estiver pensando na prece, mas o teu coração, ao final da tua vibração, ao final da prece, continua angustiado, significa que ela passou pelo pensamento, mas não tocou o teu coração. A prece precisa apaziguar o nosso coração. Ao final da prece, a gente precisa estar melhor do que quando a prece começou. E isso precisa ficar claro para a gente. Então não adianta também fechar os lábios e passar a prece pelo pensamento sem que ela toque o nosso coração. E aí Kardec vai discutir a prece no final do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27 e 28. Explicando os mecanismos científicos da prece, de acordo com a ciência espírita, evidentemente, e no capítulo 28, a coletânea de preces espíritas, que nos traz uma série de situações práticas vamos dizer, como exemplo de que forma a gente pode estar orando, né, formulando o pensamento nas nossas preces. E Kardec vai prosseguir nos dizendo assim: durante um tempo, essas formas bastaram à sua razão, ou seja, aquilo foi suficiente para aqueles povos durante um tempo. Mais tarde, fazendo-se luz em seu espírito, ou seja, iluminando através do conhecimento, eles sentem o vazio que as formas deixam atrás delas. E se a religião não o preenche, eles abandonam a religião e tornam-se filósofos. Olha só, que sensacional isso. Quantas pessoas nós já vimos abandonar as casas de oração hoje em dia porque aquilo não preenche o coração? Tudo bem, se você estiver pensando que em algumas vezes, em algumas oportunidades, as pessoas abandonam porque o seu coração não foi preenchido por erro da pessoa. Eu concordo. Porque muitas vezes a gente vai para uma casa de oração querendo ouvir o que nos agrada e não é isso que a religião tem que fazer. A religião tem que mostrar a verdade. E nós temos que gostar da verdade. Quem gosta da verdade vai reconstruindo a si mesmo, pautado nessa verdade que vai sendo revelada gradativamente. Mas interessante a gente pensar com Kardec, vamos dividir tela de novo. Interessante a gente pensar que muitas vezes as religiões deixaram vazio, não satisfizeram a lógica, e é aí que as pessoas abandonam a religião. É aí que as pessoas abandonam o pensamento religioso. É aí que as pessoas abandonam todo tipo de pensamento moralizante e tentam racionalizar. É aí que Kardec vai nos dizer no final desse texto, que tornam-se filósofos. Ou seja, tentando explicar, racionalizar aquilo que na verdade era para ser sentido. Porque se a religião não toca o nosso coração, se a religião não ativa em nós a necessidade e a vontade de fazer as alterações, ela não cumpre o seu papel, ou nós não cumprimos o nosso papel ao estar dentro de uma casa de oração se nós saímos de lá do mesmo jeito que a gente entrou. Porque às vezes nós buscamos as casas de oração em busca de uma paz que é momentânea. E aí nós vamos entender que a verdadeira paz é a da consciência limpa. E a maioria dos cultos religiosos hoje não conseguem trazer isso, porque não ativam em nós, ou não nos ajudam a ativar em nós mesmos a vontade de crescer, a vontade de transformar-se moralmente. E aí vale a frase de Kardec que nos ensina, no Evangelho segundo o Espiritismo, que o verdadeiro espírita seria reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que fizesse para domar as suas más inclinações. Então a grande função da doutrina espírita na nossa vida não é nos ensinar o que é a mediunidade,
que é uma faculdade natural. Não é nos ensinar apenas que existe o espírito. Isso a gente sempre soube. Mas através desses conhecimentos e desses princípios, a imortalidade da alma, as consequências da imortalidade, a comunicabilidade, a reencarnação, a lei do progresso, despertar em nós a vontade de transformarmos-nos, de sermos amanhã melhores do que nós somos hoje, de sermos sempre, cada vez um pouquinho melhores, passo a passo, dia a dia, enfrentando os desafios e sempre olhando para dentro, sempre percebendo ou buscando em nós de que forma nós podemos ser cada vez melhores. Vamos encerrar aqui o estudo de hoje. Na próxima semana, no próximo encontro, a gente adentra o item 13. Lembrando que nós estamos caminhando finalmente para o final do primeiro capítulo. Repito o pedido, se você puder, se inscreve aí no canal, compartilhe o vídeo, dá o seu joinha, ajuda a gente a divulgar as ideias espíritas, a divulgar o espiritismo, do jeito que Kardec nos deixou, formando uma geração de espíritas, uma geração mais esclarecida, que saiba fazer essa filtragem tão necessária no dia de hoje e que possa, junto conosco, estudar essas obras e passar à frente esse conhecimento tão necessário e tão libertador. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima.